Vamos lá, galera! No conteúdo de hoje trago uma análise de uma empresa líder de mercado que possui mais de 50% do market share do setor de bebidas. Atua em 3 continentes, em mais de 10 países. Estou me referindo à Ambev, que das empresas brasileiras é uma das que mais tem dinheiro em caixa. Ela tem 11,9 bilhões de reais. Só que nem tudo é um mar de rosas. A empresa nos últimos anos vem sofrendo muito com a competição. A gigante holandesa Heineken veio para ficar e deixou o ambiente mais competitivo. E será que vale a pena ainda investir na Ambev? Então, nesse vídeo trago um quadro comparativo e coloco lado a lado as duas gigantes e vamos ver, conforme os seus indicadores, quem pode vencer nesse mercado. Pessoal, vamos iniciar, mas antes é muito importante dizer que esse vídeo não tem o caráter de indicação de compra ou venda de qualquer ativo, é somente um estudo, ok? Vamos lá, primeiramente vamos traçar quais são as características do setor de bebidas, tanto no Brasil quanto no mundo. É um setor, é um mercado gigante, envolve centenas de bilhões de reais. Então é um mercado de consumo que é muito constante. Então é algo aí para o investidor, ele está um pouquinho mais tranquilo. Quando ele investe nesse setor, ele pode esperar aí retornos mais constantes, um setor aí mais perene ao longo do tempo. Tem elevados níveis de margem. Então as empresas que atuam nesse setor, as suas margens, em decorrência aí das suas receitas, o que no final aí vai gerar o lucro para a empresa, ela consegue ter margens muito elevadas, tá? Então o que traz um pouquinho mais de segurança também. E esse setor ele é característico pelas altas barreiras de entrada. Quer dizer isso? Quer dizer que as empresas que já estão inseridas nesse setor, elas têm aí vantagens competitivas em relação às demais empresas. Então ela consegue aí se manter. Então, para uma empresa aí chegar nesse setor, ela tem que passar por diversos obstáculos, diversas barreiras que dificultam, essa entrada de competidores. Então vamos seguir. Então, e é dominado por poucos players. Então poucas empresas dominam aí a logística e conseguem ficar nesse mercado com as suas marcas. Então é um mercado aí de poucas empresas, poucos players. Tudo bem? E é um setor que no final das contas gera muito caixa para quem está envolvido. Então aquele dinheiro no final que vai acabar aí por remunerar o acionista. Então é esse ambiente que a gente pode esperar que estão inseridas as empresas. E agora vamos falar um pouquinho da Ambev. Vamos falar a cervejaria Ambev. Código de negociação ABEV3. Então esse é o código de negociação aqui na nossa Bolsa de Valores. E a Ambev ela também tem ADR, lá nos Estados Unidos, que são recibos de ações negociadas lá nos Estados Unidos da nossa empresa aqui, da Ambev. Então ela também tem ADR que são negociadas lá na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. A listagem, a governança dela, ela está inserida no novo mercado, que é o melhor nível de governança da B3. A empresa ela possui 100% de tag along. O que é o tag along? É o direito do minoritário. Então o investidor minoritário, sócio minoritário, ele acaba tendo, quando tem 100% de tag along, ele acaba tendo o mesmo direito que o sócio majoritário. Tá? Isso traz mais segurança também. E o free float da empresa é 27,67%. Então essas são as ações que estão em circulação para negociação, ok? E o valor de mercado da Ambev, ela é uma large cap e ela tem aí aproximadamente em valor de mercado 216 bilhões de reais. Tá? O setor, como a gente já falou aqui, o setor que ela está inserida é o setor de consumo, mais especificamente o setor de bebidas, cervejas e refrigerantes. Tá? Então, pessoal, aqui está a atuação, no mapa aqui, a gente pode visualizar quais são os locais aí que a empresa, quais são os países que a empresa ela atua. Então ela atua no Canadá,
tá? Atua aí na América Central, no Caribe e também atua na América do Sul. Então são mais de 10 países que a empresa acaba atuando. Então, esse comparativo aqui, que foi o resultado de 2018, ela teve um EBITDA, um resultado operacional de 21 bilhões de reais, tá? Então aqui está dividido. E a receita, esse EBITDA, a origem dele 56% vem do mercado nacional, vem do Brasil, tá? 10% no Canadá, 11% na América Central e 23% nos demais países da América do Sul, tudo bem? Então só para a gente entender onde que a Ambev ela atua. Agora nesse quadro, vamos ver uma análise dos resultados da Ambev durante 20 anos, de 1998 até 2018. Então, aqui nós vamos analisar o EBITDA da empresa. O EBITDA é o resultado operacional. Então, a empresa ela tem as suas receitas das vendas. Eu vou tirar aí alguns custos relacionados a essas vendas e o que sobra é esse operacional. E a margem operacional é o que mede esse resultado. Então, nesse gráfico, as colunas em amarelo é o crescimento, é a análise aí do EBITDA, que é o resultado de cada ano. E essa linha vermelha, né, que vem aí no gráfico demonstrando, que no final demonstra aqui em 42%, é a margem EBITDA. Então, é a margem final desse resultado, tudo bem? Podemos perceber aqui um crescimento constante dos resultados do operacional da Ambev, né, desde aqui de 2000, quando teve a junção das marcas Brahma e Antártica, e o crescimento desse EBITDA, que veio aqui até mais ou menos com o seu auge aqui em 2015. Após esse período, a gente pode perceber aqui uma estagnação no EBITDA e uma diminuição aqui da margem EBITDA. Então quer dizer o seguinte, a empresa, aconteceu alguma coisa com essa empresa nesse momento, que houve uma diminuição, uma margem que vinha só em crescimento, houve uma estagnação até diminuição da sua margem operacional. Então foi nesse momento aqui que a Ambev começou a sentir dificuldades competitivas, que é o que a análise aqui que a gente vai fazer aqui da Heineken. E a Ambev ela possui atualmente de participação no mercado, mesmo com essa competição toda, ela ainda possui 57% de participação do mercado. Tá? Então, é claro, esse resultado vai impactar diretamente no lucro líquido da empresa, que também vem trazer aqui, ó, na cotação da Ambev. Então, a Ambev aqui que vinha em crescimento aqui da cotação do preço da ação, ela sentiu aqui uma queda, né, uma estagnação. Tá? Aqui já é março, quando houve aqui a questão da pandemia, tá? Fechamento de bares, restaurantes, então a empresa sentiu ainda mais, tá? Então ela vem trabalhando aqui com preços abaixo do que ela vinha nos últimos anos, tá? Então é só para a gente entender esse momento que a empresa está passando. Vamos seguir, tá? Então é uma pergunta que eu faço, será que essa queda na cotação ela traz ou não uma margem de segurança para o investidor estar entrando? Então vamos prosseguir aqui na nossa análise, no final vamos ver se a gente chega em alguma conclusão. Qual que é a questão aqui que trouxe nessa diminuição do EBITDA, do operacional, nas margens da empresa? Tá? O que aconteceu? Em meados aí de 2014, 2015, houve uma questão aí, uma popularização do termo que a Skol, uma das maiores marcas aqui no Brasil, da Ambev, tratava-se aí de um suco de milho. Então, por quê? Porque ela não tinha uma qualidade, né? Ficou essa questão aí de se a cerveja da Ambev ela tinha ou não qualidade com relação a outras marcas, né? A questão do malte e tudo mais. Para quem aprecia cerveja, sabe do que eu estou falando. Então, o que aconteceu? Foi colocado em xeque nesse momento a empresa e abriu espaços para cervejarias artesanais, né? Muitas marcas, e inclusive foi a entrada da Heineken no mercado. Então a Heineken, a empresa holandesa, ela veio forte, né? E hoje em dia o mercado brasileiro é o maior mercado da Heineken no mundo. Então só para a gente entender esse contexto, e aí, desde então houve a competição acirrada das marcas da Heineken com as marcas da Ambev. Então vamos continuar aqui na análise.
Então vamos falar um pouquinho da gigante holandesa Heineken, tá? Ela tem as ações dela negociadas lá em Amsterdã, na Holanda, mas ela também tem ADR nos Estados Unidos e o código dela é HEINY, que são as ADRs, os recibos dela que são negociados lá nos Estados Unidos. Então é uma empresa aí que veio forte e passou aí a competir e a ameaçar a posição dominante da Ambev. Fez a aquisição da japonesa Kirin, da empresa japonesa aqui no Brasil, né? Fez a Heineken Brasil. Então hoje nós temos a Heineken Brasil e ela vem forte aí com fábricas aqui e produzindo forte as suas marcas aqui nacionalmente. Tá? Então também tem produção, são marcas fortes da Heineken, a Amistel e a Eisenbahn. Tá? Então essas aqui são as marcas, se vocês conseguirem aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem aqui as marcas da Heineken que competem aí com a Ambev. Tá? Só para a gente entender um pouquinho a questão das marcas da Heineken. E a Ambev, em contrapartida, ela teve que reformular as suas marcas. Ela teve que trazer o segmento premium de cerveja, então trouxe marcas fortes, a Budweiser, a Stella Artois, então são diversas marcas que ela trouxe, adquiriu outras cervejarias que entraram em competição e assim ela expandiu as suas marcas para poder competir de frente com a Heineken, tá? Então aqui tem alguma demonstração das marcas. Então ela teve que fazer essa reestruturação para voltar a ganhar mercado, voltar a ganhar o market share, tá? Então hoje nós temos o segmento de cerveja premium e o cerveja core. Então são segmentos que a empresa atua, né? Além daquela questão básica ainda de cerveja, a Skol, a Brahma, ela tem essas cervejas premium para poder competir com a Heineken. E a Ambev tem o que ela tem a favor nessa competição? A favor que ela tem é o setor de logística. Então ela tem já todo o seu setor de logística feito, já montado. Então essa vantagem de competição. Então ela consegue ainda manter margem, a gente vai ver aqui o quadro comparativo, ela consegue ainda ter, com essa capacidade de distribuição, ainda ter margens elevadas, tá? E ela está trabalhando muito essa questão dos canais de venda, que a gente vai ver agora. Com a questão da pandemia, que veio aqui e que afetou bastante o fechamento de bares, restaurantes, isso acaba atuando diretamente na diminuição de receita, diminuição de vendas da empresa. Tá? E o que a empresa vem fazendo? Tem a questão social também, que é muito bacana a gente ver, é uma empresa aí comprometida com a questão social. Nas fábricas dela, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, ela fez fabricação de água, né? Ela embalou água e entregou para as comunidades, tudo bem? Isso aqui tudo, pessoal, eu peguei lá no site de relações de investidores da Ambev, tá? E os números da Heineken eu peguei no site invest.com. Só para citar aqui as minhas fontes, se vocês quiserem depois consultar, eu vou deixar os sites aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem comparar depois, tá? E o que mais a empresa ela veio fazendo esse período agora de lockdown? O que ela veio investindo? Ela investiu muito na questão de marketing, principalmente com as lives de cantores, né, de músicos, tiveram live, foram patrocinadas. E a Ambev, ela fez o quê? Ela trouxe aí a questão da Brahma Duplo Malte, né? Então ela está investindo muito nessa questão dessa marca para competir com as empresas, com as marcas de malte, né, para trazer essa questão do malte, da qualidade de cerveja para fazer frente aí às demais. E também investiu em outros canais de venda, como por exemplo a questão online, de o consumidor ele poder pedir a cerveja e receber na casa dele. E houve essa transformação aí por meio o Zé Delivery, que é uma possibilidade aqui do cara pedir a cerveja e receber na casa dele. Então só para a gente entender o que a empresa está fazendo diante desse cenário de dificuldade, tanto da competição quanto da pandemia. Então a gente começa a entender um pouquinho aqui. Vamos falar agora, o que é mais legal do vídeo aqui é fazer esse comparativo dos indicadores fundamentalistas
das duas empresas, tanto da Ambev, numa coluna aqui, quanto da Heineken. Então, primeiro vamos falar sobre o preço sobre lucro. O preço sobre lucro é um indicador fundamentalista que o investidor ele pode ter uma noção de quanto do que ele está investindo, quanto tempo ele pode ter de retorno do seu investimento por meio do lucro da empresa. Então, quantos anos? Então, a Ambev ela apresenta um indicador de 20 vezes. O que quer dizer? Que demora 20 anos para o investidor ele ter de retorno por meio do lucro da empresa do seu investimento. Enquanto a Heineken ela tem um indicador um pouco maior, 22. Então a Ambev fica à frente aí da Heineken conforme essa questão aqui. Outra questão que a gente tem que analisar é o preço sobre valor patrimonial. Quanto que a gente está pagando na ação da Heineken em relação ao seu valor do seu patrimônio atual. Então, a Ambev, ela paga, a gente vai comprando a ação da Ambev, a gente está pagando 3 vezes o que ela tem de patrimônio. Enquanto, e o valor da Heineken é igualzinho. Então aqui nesse quesito aqui as duas acabam empatando. A margem, então a margem bruta da empresa é de 57%, enquanto a margem da Heineken é de 23%. Então aqui começa a diferenciação da Ambev em relação à Heineken, tá? Então as suas margens são muito maiores que a Heineken, tá? O que traz um pouquinho a gente mais de tranquilidade com a relação à nossa empresa aqui, com a relação à Ambev, tá? E a margem EBITDA, aquela margem que eu citei lá no começo do vídeo é a margem de 2018. E essa margem aqui é do primeiro trimestre de 2020, uma margem mais atual, que é de 37%, tá? Enquanto a Heineken ela tem uma margem aí de 16%, tá? Então, aqui a gente pode perceber que mantém a margem maior. E a margem líquida, que é a margem final, depois de pagar imposto, pagar toda a questão, né, do administrativo da empresa, vai chegar em uma margem líquida da Ambev de 20%, enquanto a Heineken tem 9,9%, tá? Então, a Ambev aí de lavada, ela tem margens maiores que a da Heineken. E aqui que eu chamo a atenção, até tentei grifar aqui a questão do caixa da empresa. A Ambev ela tem em caixa aproximadamente 11,9 bilhões de reais, tá? E eu consegui aqui, eu não consegui o caixa total da Heineken, mas eu consegui no último fluxo de caixa livre, ela fez aproximadamente 580 milhões de euros em fluxo de caixa livre, tá? Mas a Ambev ela tem um dos maiores caixas das empresas brasileiras. Isso traz o quê? Tranquilidade para a empresa. É uma empresa, se eu for pegar a dívida líquida, ela tem uma dívida líquida negativa. Quer dizer o seguinte, ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem em dívida, muito mais. Então, o que traz tranquilidade. Se eu fizer também um indicador aqui que usam muito, que é dívida líquida sobre EBITDA, é negativo a Ambev. Então, não tem nem o que se analisar. Enquanto a Heineken, ela tem quase 3 vezes esse indicador. Quer dizer o seguinte, que demora quase que 3 anos para pagar a dívida dela, considerando o EBITDA da Heineken. Então, comparando esses indicadores, a Ambev é uma empresa muito mais solvente aí em relação às dívidas do que a Heineken, tá? Então, é uma empresa que ela está mais sedimentada e tem menos dívida, principalmente com relação ao seu dinheiro em caixa. E o dividend yield? O dividend yield da Ambev também é maior, 3,6%, enquanto a Heineken ela paga aos seus investidores uma média de 1,3%, 1,4%, que é a média de pagamento considerando o dividend yield da empresa, tá bom? Então, nessa questão também, Ambev. Pessoal, eu trouxe também um comparativo dos preços das ADRs, tanto da Ambev quanto da Heineken lá nos Estados Unidos. Então, aqui tem qual é a evolução dos preços. Conseguimos constatar aqui, nesse gráfico, que houve essa oscilação, tá? E que meio que as empresas se acompanham aí nas ADRs, né? A gente pode perceber aqui, tá? Mas o preço um pouquinho mais elevado das ADRs da Heineken lá nos Estados Unidos, tudo bem? Pessoal, eu trouxe também um histórico de proventos da empresa, da Ambev, que tem histórico comprovado de pagamento de dividendos, ok? Se formos considerar hoje um dividend yield na casa de 3,5%, 4%, não é um dividend yield elevado, não é muito atrativo. Mas ainda assim, considerando a nossa taxa Selic em 2,25% ao ano,
ainda assim é uma remuneração adequada e é uma remuneração que a gente pode esperar. Então o investidor, ao colocar seu dinheiro aqui, ele não vai esperar um dividend yield muito elevado, mas sim um dividend yield constante, de um setor mais tranquilo, mais perene, né? A gente citou aqui as vantagens competitivas que a Ambev tem, então essa questão toda que pode trazer aí tranquilidade para o investidor colocar seu dinheiro. É claro, não vai ter um dividend yield tão elevado, mas pode remunerar o seu dinheiro ao longo do tempo. E essa tranquilidade é muito interessante. Inclusive, vamos estudar essa possibilidade de estar incluindo a Ambev na nossa carteira aqui do canal. Tá? No próximo mês aí a gente vai estudar direitinho e vamos tratar de novo isso posteriormente. Mas é uma empresa que traz tranquilidade. Qual que é a conclusão? A conclusão de tudo isso, né, que a gente comparou aqui, tanto a Heineken quanto a Ambev, é que a Ambev, para o investidor aqui nacional, é uma empresa que ela já trouxe ótimos resultados no passado. Então o pessoal cresceu muito o patrimônio por meio de investimento na Ambev. Esse cenário mudou. E o cenário de competição hoje é um cenário muito mais arriscado. É um cenário ainda que traz muitos desafios para a empresa. A empresa tem que se inovar muito para manter ainda suas margens, tá? Apesar das suas margens elevadas, é um ambiente ainda muito desafiador. Mas ainda assim é uma empresa muito grande, é uma empresa aí sedimentada no setor, né? Um setor muito bom, um setor muito constante, que para quem pratica aí o buy and hold é um setor que traz tranquilidade, tá? Então tem as suas vantagens também, só que em um outro ambiente de competição. Então o investidor, quando ele investe nesse tipo de empresa, ele não vai esperar o crescimento aí do seu patrimônio, as ações vão crescer, o preço, não é isso. É onde o investidor ele vai conseguir uma remuneração adequada do seu capital, tá? Então é isso que eu entendo, é uma empresa aí que vai trazer por meio dos dividendos, vai manter aí o poder de compra do investidor ao longo dos anos, mas não um crescimento patrimonial, eu não acredito nisso, tá? Então é uma empresa aí que ela tem uma outra classificação, ela fica conforme a Peter Lynch, ela se classifica como uma empresa de dividendos, uma empresa que vai trazer uma remuneração dessa forma, tá? Então é isso que a gente pode esperar. Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, deixa o seu like, e também você que está chegando aqui agora, não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal, porque toda semana trazemos vídeos sobre investimentos, a gente sempre fala aqui um case diferente, sempre faz um estudo e traz algo diferente aqui para poder agregar, para poder todos aqui evoluirmos, tá? Eu agradeço muito a atenção, vou ficando por aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!